Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos que lutam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nosso abraço e que sejam todos vós fortificados na palavra. Manifestação. Fazer-se conhecer, manifestado, sair daquilo que está escondido e dar-se a conhecer, manifestar-se ao povo, à luz. Então, as manifestações elas acontecem, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Um momento a pessoa manifesta, dá-se a conhecer o que ele realmente é e o que tem por dentro. Toda a hipocrisia chega um momento de ser revelada, né? Jesus chegou a dizer que não há nada oculto que não há de ser revelado. Mas muito bem, a manifestação da vida. Cristo se manifestou, Jesus manifestou. Né? Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus no capítulo 9, ele mostra tão claramente a manifestação de Cristo como todas as demais escrituras. Ele estava escrevendo justamente sobre o antigo sacrifício, o antigo santuário, que aqueles sacrifícios deveriam ser repetidos por suas imperfeições, capítulo 9 de Hebreus. Mas quando se manifestou o que é perfeito, então aqueles antigos sacrifícios imperfeitos cessou. Para se chegar a Deus agora só através do sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, tudo aqueles que continuam ainda querendo chegar-se a Deus através de sacrifícios imperfeitos, não tem como chegar, eles se encontram perdidos. Então, Paulo, ele mostra no capítulo 9 de Hebreus isto. Mas a gente não vai ler todo o capítulo, né? Tem 28 versículos, mas alguns. A partir do verso 24 nós lemos assim: Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja que aqueles sacrifícios só cobriam porque eles não poderiam chegar na presença de Deus. Eles ficavam aqui mesmo. Mas Cristo subiu, ressuscitou. E então, ele está perante a face de Deus. Enquanto nós estamos aqui, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, o sacerdote, antes de oferecer sacrifício pelos outros, a favor dos outros, ele oferecia para si mesmo que ele também precisava daquele sacrifício para cobrir os seus erros. Verso 26. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos. Veja que Paulo estava escrevendo isso aqui há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Na consumação dos séculos. Então, com a vinda do Messias, a chegada do Messias, entrou o período da consumação dos séculos. Aquele período para trás era um período aguardando a chegada do Messias. As profecias apontando para ele, Moisés, Isaías,
os sacrifícios dos cordeiros. Então ele chegou no período da consumação dos séculos. Agora, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora, ele, como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele sacrificou-se a si mesmo, foi sacrificado, sacrificou-se a si mesmo para aniquilar o pecado. Essa palavra deve ser muito bem assimilada por nós. Não é que Cristo vai aniquilar o pecado. Ele já aniquilou, a questão é só o tempo da manifestação disto acontecer por completo. Porque se for para ele aniquilar o pecado, ele terá que morrer outra vez. Mas ele já cumpriu, tudo está consumado, então o pecado está aniquilado. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então isso quer dizer, haverá uma outra manifestação de Jesus. Cristo aparecerá para os que esperam a salvação. E também João, na sua primeira carta, capítulo 1, ele falou sobre essa manifestação primeira de Cristo. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Olha que privilégio João teve, ele tocou. Agora nós tocamos pela fé. Toca pela fé agora em Jesus. João tocou fisicamente. Ele reclinava sua cabeça, né, no seio de Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida foi manifestada. Cristo veio, cumpriu aquela etapa, a sua missão, venceu o pecado na carne. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, meus irmãos, o tempo que nos resta na carne, devemos viver desta forma, em comunhão uns com os outros, com o Pai, com o Filho, com o seu Filho. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, às vezes a gente canta, gozo eu tenho em Jesus. Este gozo tem que se cumprir na sua vida, mesmo na dificuldade, sabendo que esta manifestação de Jesus já tirou de nós o preço, já pagou o preço pelo pecado. O pecado já não é senhor nosso. O pecado já não é senhor seu, moça, moço. Seu Senhor agora é Cristo, se você o receber em seu coração e deixar que Ele domine os seus ímpetos, seus desejos. Abra o seu coração e deixa Ele dominar isto. Você verá então que você estará feliz, cheia de gozo, de felicidade, mesmo quando a vida estiver um pouco atribulada. Na dificuldade, na aflição, sozinho, sozinha, lutando contra pai, contra mãe, às vezes, porque o pai não viu que essa manifestação, que não é necessário mais nada a não ser você estar em Cristo. Então essa manifestação, quando você recebe este Jesus Cristo através do Espírito Santo, então faça de você o medo,
A mágoa, o ódio coloca o gozo, a paz, a alegria, o amor. Então você vive no mundo uma vida fora do mundo espiritual. Ora, a verdade, ela se manifestou. E ela ainda se manifesta através da palavra que ficou escrita para nós. Paulo escreveu isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E do meu ministério? E do seu ministério? É só Jesus Cristo ou tem um outro aí que é também assunto do seu ministério? Meus irmãos, é fácil demais de compreender essas coisas. Meu Deus, depois que a luz chega, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Não era Moisés. Não era Moisés o profeta vindicado para Israel. Não era Elias, não era Eliseu, não eram os profetas, nenhum deles. Era Cristo. Agora, por que os homens hoje colocam tanta coisa antes sem ser Jesus Cristo? Misericórdia, Senhor. A gente não pode mais compreender isso, como que isso acontece, as pessoas não compreendem que a única forma de salvação, se nós recebermos ela, acabou, não precisamos de mais nada, Jesus Cristo, justo. Então Paulo continua. Agora é capítulo 4, de 1 Coríntios. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra. Então, nós vemos que Deus se manifestou, está se manifestando hoje através da Bíblia. Então, Paulo continua escrevendo, agora o verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, letra minúscula, Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se seus olhos forem abertos, diga aí, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quem pode ver que Cristo, Jesus Cristo, está manifestado agora na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que têm Ele como a única fonte de vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Pronto, obedeça o Senhor Jesus. Porque o que mostra que você crê? A sua obediência aos seus ensinos. O que mostra que um filho crê no pai? A obediência ao pai. Então isso mostra se eu creio em Jesus, é quando eu lhe obedeço, pratico aquilo que ele ensinou. Glória a Deus por isso. Agora, haverá uma manifestação? O que a Bíblia diz sobre isto? A Bíblia diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda ansiosa, porque a natureza está sendo destruída, corrompida. Mas ela aguarda uma manifestação. Romanos 8, no verso... Vamos ler o verso 18, depois 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, haverá essa manifestação.
os filhos de Deus se manifestarão em glória. Os santos também se manifestarão em glória. Paulo escreve isso, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, ele diz assim, olha, portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Então haverá uma manifestação de Deus. E a carta aos Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que Cristo, Jesus, se manifestou em ignomínia. Homens ímpios zombaram dele. Homens ímpios xingaram ele, desprezaram ele, mas ele estava se manifestando em ignomínia, como cordeiro mudo, calado perante os seus tosqueadores, pagando o preço da nossa vida. Mas ele se manifestará em glória. Então também aqueles que recebem a este Cristo Jesus em seu coração e entregam suas vidas para ele, se manifestarão com ele em glória. Oh, anima-te, pois, meu irmão. Alegra-te, conforta-te, porque ele pagou o preço de tudo aquilo que nós vamos receber. Então, Paulo diz assim no verso 5, terminando: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vamos prosseguir na obediência à palavra, porque o que nos espera é glorioso. Deus vos abençoe, vos fortifique, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.